Evangelho, Mateus capítulo 13, versículos 31 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. O fermento é uma força poderosa. Embora geralmente represente apenas cerca de 1% da massa do pão, é responsável por fazer o pão crescer mais que o dobro de seu tamanho original. Além disso, possui o notável efeito de tornar a massa macia e flexível à medida que ela se expande. Sem o fermento, a massa permaneceria rígida e substancialmente menor. Ela não se transformaria no pão que deve ser. Os pais da Igreja oferecem diversas interpretações dessa breve parábola. Alguns sustentam que as 3 medidas de farinha simbolizam o espírito, a alma e o corpo, nos quais o Evangelho se insere. Outros acreditam que representam diferentes tipos de pessoas ou níveis de fecundidade em nossas vidas. O fermento é entendido por alguns como a mensagem do Evangelho nas Escrituras, e por outros, como a caridade que deve impregnar nossa vida e o mundo como um todo. É evidente que as parábolas de Jesus e todos os ensinamentos contidos nas Escrituras nos proporcionam múltiplos níveis de entendimento e significado, todos corretos e consistentes entre si. Uma das questões mais importantes a refletir é: o que Deus quer lhe transmitir por meio desta parábola? Caso você considere as 3 medidas de farinha e o fermento como Deus, sua sagrada palavra e sua voz gentil, mas clara, falando com você, de que maneiras concretas percebe seu crescimento pessoal como resultado direto disso? Como visualiza a concretização de seus objetivos com a influência de Deus em sua vida? Enxerga essa transformação como algo verdadeiramente poderoso e multiplicador? Por vezes, a palavra de Deus tem pouco ou nenhum efeito em nossas vidas. Isso, é claro, não se deve à palavra de Deus, pelo contrário, é porque não permitimos que Deus realize sua obra transformadora. Para que o fermento funcione, a massa precisa descansar por um tempo. Da mesma forma, em nossas vidas, para que Deus opere em nós, devemos permitir que Ele haja de forma suave e poderosa. Esse processo requer que internalizemos tudo o que Deus nos fala. Em seguida, devemos permitir que suas ações atuem dentro de nós por meio da oração, permitindo que a mudança ocorra lentamente com segurança, de acordo com o seu plano divino. Às vezes, também podemos ficar impacientes com as obras de Deus. Novamente, o fermento leva tempo para agir. Se nos tornarmos impacientes com a graça de Deus, pode ser comparado a pegar a massa e sová-la repetidamente antes que ela tenha a chance de crescer. Porém, se formos pacientes em oração, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de acordo com sua vontade no tempo dele, gradualmente experimentaremos a transformação que ele começa. Reflita sobre essa breve, mas poderosa parábola. Veja a si mesmo como a massa e perceba Deus e sua ação em sua vida como o fermento. Enquanto medita sobre essa imagem em oração,
Permita que Deus revele como Ele quer agir dentro de você e como Ele deseja transformá-lo. Ore por paciência. Confie que, ao receber sua palavra transformadora em sua alma, Ele fará o que pretende fazer. E acredite que, se isso acontecer, você realmente se tornará a pessoa que Deus quer que você seja. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.